Uma brecha para a mente. O tecno-humanismo busca aprimorar a mente humana e nos dar acesso a experiências desconhecidas e a estados de consciência não familiares. No entanto, reformar a mente humana é um empreendimento extremamente complexo e perigoso. Como vimos no capítulo 3, na realidade não compreendemos a mente, não sabemos como ela surge nem qual é sua função. Por tentativa e erro aprendemos como manipular estados mentais, mas raramente compreendemos todas as implicações subjacentes. Pior ainda, como não temos familiaridade com o espectro completo dos estados mentais, não sabemos que objetivos mentais estabelecer para nós mesmos. Somos como os habitantes de uma ilha pequena e isolada que acabaram de inventar sua primeira embarcação e estão prestes a zarpar sem um mapa, sem mesmo um destino. Na verdade, nossa situação é um tanto pior. Os habitantes de nossa ilha imaginária, pelo menos sabem, que ocupam um pequeno espaço num mar grandioso e misterioso. Nós falhamos ao não perceber que estamos vivendo em uma pequena ilha de consciência num oceano gigantesco de estados mentais que nos são estranhos. Assim como os espectros da luz e do som são muito maiores do que nossa capacidade de ver e ouvir, também o espectro dos estados mentais é muito maior do que aquele de que um humano mediano tem consciência. Enxergamos a luz apenas em comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros. Acima desse pequeno principado da visão humana estendem-se os invisíveis, porém vastos reinos das ondas infravermelhas, das micro-ondas e das ondas de rádio, e abaixo dele os reinos escuros do ultravioleta, dos raios-X e dos raios gama. Da mesma forma, o espectro de estados mentais possíveis pode ser infinito, mas a ciência estudou somente 2 minúsculos segmentos dele, o subnormativo e o weird. Durante mais de um século, psicólogos e biólogos conduziram pesquisas extensivas com pessoas que sofriam de vários transtornos psiquiátricos e doenças mentais, do autismo à esquizofrenia. Consequentemente, temos hoje um mapa detalhado, ainda que imperfeito, do espectro mental subnormativo, a zona da existência humana caracterizada por uma capacidade menor do que a normal de sentir, pensar ou se comunicar. Simultaneamente, cientistas estudaram os estados mentais de pessoas consideradas saudáveis e normais. Contudo, as pesquisas científicas sobre a mente humana e a experiência humana em geral são realizadas com pessoas de sociedades ocidentais, instruídas, ricas e democráticas. Weird, de Western, Educated, Industrialized, Rich Democratic, que não constituem uma amostragem representativa da humanidade. O estudo da mente humana pressupôs até o presente que o Homo sapiens é Homer Simpson. Em um estudo inovador realizado em 2010, Yosef Heinrich Steven, Heine e Ara Norenzayan fizeram um levantamento sistemático de todos os trabalhos publicados entre 2013 e 2007, em publicações científicas de ponta de 6 subcampos diferentes da psicologia. Descobriu-se que, embora os trabalhos com frequência fizessem amplas afirmações quanto à mente humana, a maioria deles baseava suas descobertas exclusivamente em amostras weird, por exemplo, em trabalhos publicados no Journal of Personality and Social Psychology, sem dúvida a mais importante publicação no subcampo da psicologia social. 96% dos indivíduos da amostragem eram weird e 68% eram americanos. Além disso, 67% dos indivíduos americanos e 80% dos não americanos eram estudantes de psicologia. Em outras palavras, mais de 2/3 dos participantes da amostragem, considerada nos trabalhos publicados nessa publicação de prestígio, eram estudantes de psicologia em universidades do Ocidente. Heinrich Heine e Norenzayan, meio que de brincadeira, sugeriram que a publicação mudasse seu nome para The Journal of Personality and Social Psychology and American Psychology Students. Nota: intencionalmente ou não, a palavra weird significa estranho, esquisito. Nota do tradutor. Fim de nota.
Estudantes de psicologia aparecem em muitas pesquisas porque seus professores os obrigam a participar dos experimentos. Se eu trabalho como professor de psicologia em Harvard, é muito mais fácil para mim conduzir experimentos com meus próprios alunos do que com os moradores de um cortiço nova-iorquino dirigido por facções criminosas. Isso sem falar em ir até a Namíbia e conduzir os experimentos com caçadores-coletores no deserto de Kalahari. No entanto, é bem possível que moradores de um cortiço de Nova York e caçadores-coletores do Kalahari experimentem estados mentais que jamais serão descobertos porque se obrigam estudantes de psicologia em Harvard a responder a longos questionários ou a enfiar suas cabeças em scanners de ressonância magnética funcional. Mesmo se viajarmos ao redor do mundo e estudarmos toda a comunidade existente, ainda assim estaríamos cobrindo uma parte limitada do espectro mental dos sapiens. Todos os humanos foram tocados pela modernidade e somos todos membros de uma única aldeia global. Embora sejam um tanto menos modernos que os estudantes de psicologia de Harvard, os coletores do Kalahari não estão em uma cápsula do tempo de nosso passado distante. Eles também foram influenciados por missionários cristãos, comerciantes europeus, ecoturistas ricos e antropólogos inquisitivos. A piada que se conta é que no deserto do Kalahari, um agrupamento típico de caçadores-coletores é formado por 20 caçadores, 20 coletores e 50 antropólogos. Antes do surgimento da aldeia global, o planeta era uma galáxia de culturas humanas isoladas que poderia ter fomentado estados mentais hoje extintos. Realidades socioeconômicas e rotinas diárias distintas alimentavam estados de consciência diferentes. Quem poderia avaliar as mentes dos caçadores de mamutes da Idade da Pedra, dos agricultores do Neolítico ou dos samurais do período Kamakura? Além disso, muitas culturas pré-modernas acreditavam na existência de estados superiores da consciência, aos quais as pessoas poderiam ter acesso por meio de meditação, drogas ou rituais. Xamãs, monges e ascetas exploravam sistematicamente os misteriosos terrenos da mente e voltavam carregados de histórias impressionantes. Falavam de estados não familiares de tranquilidade suprema, acuidade extrema e sensibilidade incomparável. Falavam ainda da expansão da mente para o infinito ou de sua dissolução no vazio. A Revolução Humanista fez com que a cultura ocidental perdesse a fé e o interesse em estados mentais superiores e santificasse as experiências mundanas do sujeito comum. A cultura moderna ocidental é, portanto, única na carência de uma classe especial de pessoas que buscam experimentar estados mentais extraordinários. Quem tentar fazer isso, seja quem for, é considerado viciado em drogas, doente mental ou charlatão. Consequentemente, embora disponhamos de um mapa detalhado da paisagem mental de estudantes de psicologia em Harvard, sabemos muito pouco sobre as paisagens mentais de xamãs americanos nativos, de monges budistas ou de sufis místicos. E estamos falando apenas da mente dos sapiens. 50 anos atrás, compartilhávamos este planeta com nossos primos neandertais. Eles não lançaram espaçonaves, não construíram pirâmides, nem estabeleceram impérios. Obviamente, tinham aptidões mentais muito diferentes e eram desprovidos de muitos de nossos talentos. Não obstante, tinham cérebros maiores que o dos sapiens. O que exatamente eles faziam com todos esses neurônios? Não temos a menor ideia. Mas existe a possibilidade de terem experimentado muitos estados mentais que nós, sapiens, nunca cogitamos. Porém, mesmo se levarmos em conta todas as espécies humanas que já existiram, o espectro mental não se esgotará. Outros animais provavelmente passam por experiências que nós humanos nem sequer somos capazes de imaginar. Os morcegos, por exemplo, experimentam o mundo por meio da ecolocalização. Emitem um fluxo muito rápido de chamados em alta frequência, bem além do alcance do ouvido humano. São capazes de detectar e interpretar os ecos que retornam para construir uma imagem do mundo.
Essa imagem é tão detalhada e precisa que os morcegos podem voar rapidamente entre árvores e edificações, caçar e capturar mariposas e mosquitos e esquivar-se de corujas e de outros predadores. Os morcegos vivem em um mundo de ecos. Assim como no mundo dos humanos, cada objeto tem um formato e uma cor característicos. No mundo dos morcegos, cada objeto tem um padrão próprio de eco. O morcego poderia estabelecer a diferença entre uma espécie saborosa de mariposa e uma espécie de mariposa venenosa, a partir dos diferentes ecos que retornam de suas asas esguias. Algumas espécies de mariposas comestíveis tentam se proteger, devolvendo um padrão de eco semelhante ao das espécies venenosas. Outras desenvolveram uma capacidade ainda mais notável de se desviar das ondas de radar do morcego. E assim como os bombeiros furtivos, voam sem que os morcegos saibam que estão lá. O mundo da ecolocalização é tão complexo e agitado quanto o nosso mundo familiar de som e de visão, mas somos completamente alheios a isso. Um dos mais importantes artigos sobre a filosofia da mente intitula-se Como é ser um morcego? Nesse artigo de 1974, o filósofo Thomas Nagel assinala que a mente de um sapiens não é capaz de conceber o mundo subjetivo de um morcego. Podemos escrever todos os algoritmos que quisermos sobre o corpo do morcego, seus sistemas de ecolocalização e seus neurônios, mas isso não vai nos explicar como é sentir-se um morcego. Como ele se sente ao localizar por intermédio do eco uma mariposa que bate suas asas? É semelhante a enxergá-la ou é algo completamente diferente? Tentar explicar a um sapiens qual é a sensação de ecolocalizar uma borboleta faz tão pouco sentido quanto explicar a uma toupeira cega a sensação diante de um quadro de Caravaggio. É provável que as emoções do morcego também sejam profundamente influenciadas pela centralidade de seu senso de ecolocalização. Para os sapiens, o amor é vermelho, a inveja é verde, a depressão é azul. Quem sabe que cor a ecolocalização confere ao amor de um morcego fêmea por seus filhotes ou aos sentimentos de um morcego macho em relação a seus rivais? Os morcegos não são especiais, não são mais do que um dos inúmeros exemplos possíveis. Assim como o sapiens não é capaz de compreender como é ser um morcego, temos dificuldade semelhante em compreender o que é se sentir uma baleia, um tigre ou um pelicano. Certamente existe uma sensação, mas não sabemos com o que ela se parece. Tanto as baleias como os humanos processam emoções em uma parte do cérebro chamada sistema límbico. No entanto, o sistema límbico da baleia contém uma parte que não existe na estrutura humana. Será talvez que essa parte permite às baleias experimentar emoções extremamente profundas e complexas que são estranhas a nós? Baleias também podem ter experiências musicais espantosas que nem mesmo Bach e Mozart poderiam conceber. Elas podem ouvir uma a outra a centenas de quilômetros de distância, e cada baleia tem um repertório de canções, entre aspas, características que podem durar horas e seguir padrões muito intricados. De vez em quando, uma delas compõe um novo sucesso, entre aspas, adotado pelas demais em todo o oceano. Cientistas gravam rotineiramente esses sucessos e os analisam com a ajuda de computadores. Mas será que qualquer humano seria capaz de compreender essas experiências musicais e perceber a diferença entre uma baleia Beethoven e uma baleia Justin Bieber? Nada disso deveria nos surpreender. Sapiens não governam o mundo por terem emoções mais profundas ou experiências musicais mais complexas do que as de outros animais. Podemos ser inferiores a baleias, morcegos, tigres e pelicanos, ao menos em alguns domínios emocionais e empíricos. Além do espectro mental de humanos, morcegos, baleias e outros animais, continentes ainda mais vastos e estranhos podem estar nos aguardando. É grande a probabilidade de que exista uma variedade infinita de estados mentais que nem os sapiens, nem morcegos ou dinossauros jamais experimentaram em 4 bilhões de anos de evolução na Terra, porque não dispunhamos das faculdades necessárias.
No futuro, contudo, drogas poderosas, engenharia genética, capacetes eletrônicos e interfaces de ligação direta entre cérebro e computador poderão abrir passagem para esses lugares, assim como Colombo e Magalhães navegaram além do horizonte conhecido para explorar novas ilhas e continentes desconhecidos. Da mesma forma, poderemos um dia navegar em direção aos antípodas da mente.